Fala galerinha da UFO, tudo certinho com vocês? Aqui é o Matheus do Responde Aí e hoje a gente vai estar batendo esse super papo para essa primeira prova de vocês de Cálculo 1. Beleza, galera? Então, galera, antes de a gente começar, aqui no lado vai ter um chatzinho para vocês interagirem, tá? E aí, se vocês estiverem me ouvindo bem e enxergando bem esse vídeo, você comenta aqui no chat assim, vou passar, que aí a galera do relacionamento vai estar sabendo que tá tudo certo com esse aulão. Beleza, galera? Então, tem que dar um recado para vocês. Esse aulão vai ter uma duração de 2 horas, mas ele vai ficar disponível aí no site por mais 2 horas. Então pode ficar despreocupado se você não entender alguma parte do vídeo, quiser pausar para tirar um print ou quiser voltar alguma explicação, não tem problema que vocês vão ter esse tempo a mais para estar concluindo o aulão. Beleza, galera? Aproveita, avisa aquele teu amigo que não vai chegar a tempo, que ele vai ter esse tempo a mais aí para estar acompanhando o aulão por completo. Beleza? Então, galera, só para falar aqui com vocês, esse aulão eu fiz totalmente especial para vocês aí da UFO, né? Eu estava no chat aí do WhatsApp, pegando a ementa, peguei algumas listas, os exercícios que estão aqui foram os exercícios que eu peguei de lá, tá? Teve uma galera que mandou mensagem dizendo o que ia cair na prova ou não. Então tá tudo aqui personalizado para UFO, tá? Então, galera, pode confiar que o que tem aqui é o que vai cair na prova de vocês, tá? É um aulão gratuito, então compartilha o máximo com os seus amigos, fala, ó, vai começar o aulão aí, dá uma conferida aí que vai salvar a gente para a prova. Manda para aquele teu amigo que está desesperado, que vai ter que estudar de véspera, fala, ó, vê esse aulão aí, que com certeza você vai conseguir uma nota aí para passar, beleza? Manda pro crush. Excelente forma de estar começando um assunto. E aí, faz essa corrente aí do bem que a gente vai ajudar muita gente, beleza, galera? Então vamos começar com o nosso aulão. Okay. Esse aqui é o nosso raio-x, galera. O raio-x é o quê? O raio-x é todo o conteúdo que eu vou estar abordando aqui nesse aulão, beleza? Eu estava conversando com vocês aí no chat e eu vi que para essa primeira prova não ia cair derivada, então só parei até limites, tá ok? Vou começar falando sobre as funções em si, uma introdução bem geral assim, eu decidi esses dois tópicos aqui iniciais, eu decidi assim não já ensinar fazendo todos os exercícios, todos é muita coisa, fazendo os exercícios que tinha lá na lista, que eu acho que fica melhor dessa forma, tá? Então eu vou falar sobre as funções, depois vou falar um pouco sobre inequações, que eu vi que tinha uma galera pedindo bastante isso daqui, tá? Então vocês vão ver aqui que é tranquilinho, essas duas partes aqui são importantes. Se o professor cobra isso aqui, esses dois tópicos aqui são bem legais, tá? Aí depois eu vou partir para a parte dos limites, tá? Vou começar falando uma ideia geral do que é o limite, tá? Vou falar sobre os limites laterais. Esses dois tópicos aqui são importantes, mas não é o que costuma cair nas provas, não, tá? O que cai bastante na prova é esse tópico em vermelho aqui, tá? Esse é o tópico mais importante do aulão, tá? Porque prova de cálculo, a maioria das questões de limite, se não todas, só cai sobre isso aqui, como sair de indeterminações, tá? Eu vou ensinar o que é indeterminação e vou ensinar como a gente dibra essas indeterminações, beleza? Depois tem dois assuntos assim mais light, não vi muito na lista, nem a galera pedindo, mas normalmente questões, prova de limite, cai um pouco sobre continuidade e assíntotas, tá? Aqui eu decidi botar para não ficar faltando, beleza? Então, atenção aqui, a dica que eu dou, foca nesse tópico aqui, como sair de indeterminações, tá? E a galera que tinha várias listas lá sobre funções e inequações, esses dois tópicos aqui, tá? Então tá sem tempo, esses dois tópicos aqui, esse tópico aqui já dá para garantir uma nota muito boa, beleza, galera? Então, galera, como eu falei, esse aulão vai ter uma duração de 2 horas, tá? E, assim, não dá pra gente super ver todos os tópicos que vão cair na prova de vocês. Então não tem jeito. Quando terminar esse aulão aqui, você vai ter que dar uma treinada, tá ok? Vai ter que fazer algum exercício. Pega essas listas aí, tenta resolver, né? Se o seu professor não dá listas, tenta arrumar um jeito de arrumar as questões. E eu vou mostrar uma plataforma aqui que vai ajudar muito vocês, tá ok? E essa plataforma é o Responde Aí, tá? Melhor eu mostrar ele do que ficar falando dele. Deixa eu passar aqui pro computador. Só um minuto.
Galera, se tudo deu certo, vocês estão vendo aqui a minha tela, tá? Eu já estou aqui no Responde Aí. Galera, o Responde Aí é a maior plataforma para universitários de exatas. E o objetivo nosso aqui é o quê? Que você aprenda em minutos aquilo que ia levar horas ou até mesmo dias estudando pelo livro ou até mesmo pelo YouTube, tá, galera? Tô falando isso, galera, porque eu também fui aluno de exatas e eu já perdi muito tempo estudando pelo YouTube. Não perdi, porque tem muito vídeo bom, eu gostava muito de estudar pelo YouTube, tá? Mas eu tô chamando a atenção do YouTube porque o que acontecia no YouTube? Às vezes eu tinha que estudar de véspera e tudo mais, né? Por conta de trabalho, enfim. E aí você vai no YouTube, procura lá o assunto, indeterminações, limites. Aí você vê uma porrada de vídeo, tem um monte de vídeo lá. Aí você clica num que é muito bom, tem aquele botãozinho mágico de 2 vezes que o professor fica doidão falando com a voz fininha, mas você ganha um maior tempão. E aí tem um vídeo excelente, você está aprendendo realmente, tal, mas aí o vídeo acaba. Pum! Nisso que o vídeo acaba, não tem uma continuação, porque o cara do canal não tinha uma dedicação, não tinha muito tempo para ficar fazendo vários vídeos e tudo mais. Aí você tem que ir procurar em outro canal, e aí outro canal já, o vídeo não começa de onde você tinha terminado, e tem que ficar pulando a etapa do vídeo. Você perde um tempo nisso, tá? E aí pensando nisso, Responde Aí é do jeitinho que vocês estão vendo aqui agora, tá? Galera, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando entrar aqui no Responde Aí, fala que você é um aluno da UFO, tá? Quando você disser isso, o Responde Aí ele vai se transformar para vocês, tá? Como assim ele vai se transformar? As matérias que estão aqui, tá? Elas vão estar personalizadas de acordo com a ementa do curso de vocês, tá ok? E eu queria chamar a atenção que o Responde Aí não é só cálculo não, tá, galera? Tem todas essas matérias aqui que vão ajudar muito vocês ao longo dessa graduação. Galera, eu tenho que chamar a atenção para vocês que o Responde Aí está de graça para vocês aí da UFO. Então, cara, não tem motivo nenhum para você não usar. Termina esse aulão, já vai lá, futuca tudo quanto é aba, para você tá usando ao máximo isso enquanto tá grátis, beleza? Ele vai ficar grátis até essa primeira prova de vocês. Então, aproveita mesmo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece, já que eu tô falando esse é um aulão de cálculo 1, vamos ver o que acontece quando a gente clica em cálculo 1. Okay? Quando você clica em cálculo 1, tem 3 formas de você estar estudando. Tem os aulões salva-vidas, que eu vou estar falando um pouco melhor agora. Tem o guia completão e os livros resolvidos. Esses dois aqui eu vou falar ao longo do aulão, tá? Eu só queria chamar a atenção aqui ao aulão salva-vida. E, em geral, livros resolvidos são livros resolvidos. Você provavelmente está vendo algum dos livros que o professor de vocês usa, tá? Normalmente os professores usam muito esse aqui, Stuart, tá? E aqui ele está tudo resolvido passo a passo. Tá, ok? O guia completão é uma forma de você estudar como se fosse estudando pelo livro, né? Tem aqui os textinhos e tem vídeos também, só que os textos não são iguais dos livros, tá? É um texto bem resumido, bem direto ao ponto, você já termina de ler aquilo ali, já tem o exercício para você fazer e você consegue fazer o exercício tranquilo, e se não conseguir, tem o passo a passo, tá? Com texto você consegue resolver o livro, com texto você consegue resolver o exercício, e se você não conseguir, eles estão resolvidos passo a passo, tem vídeo ensinando a resolver os exercícios. Então, o guia completão é isso aqui, tá? E ele está de acordo com a ementa do curso da UFO, tá? Mas o que são esses aulões salva-vidas? Isso que eu queria mostrar para vocês. Por exemplo, quero estudar limites. Aí tem esse aulão salva-vidas de limites, 2 horas e 27. Deixa eu clicar nele. Bom, o aulão salva-vida é um aulão que ele vai falar tudo sobre limites, tá? Tem 2 horas e 27, então ele vai falar em 2 horas e 27 tudo sobre limites, tá bom? Ele é separado em módulos, tá vendo? Cada bolinha dessa daqui é um módulo e cada módulo é um tópico diferente. Por exemplo, no módulo 3, a gente tem divisões de funções com x tendendo a infinito, tá ok? E aí, por exemplo, se você clica aqui no módulo 3, o vídeo já vai lá para aquela parte, né? E aí, aqui embaixo você tem os tópicos que estão sendo abordados nesse tópico, no módulo 3, né? E aí você tem a opção de clicar aqui para aprender mais, se você quiser, quero dar uma revisada nesse quociente de funções com x tendendo a infinito. Clica aqui em aprender mais, ele vai te direcionar lá para o guia completão, que aí vai ter um textinho explicando isso, ou se você quiser, tem um vídeo curtinho só desse tópico. Mas se você quiser já partir para os exercícios, é só clicar aqui em praticar mais, que o site já te direciona para a parte dos exercícios que, lembrando, estão resolvidos passo a passo. Então pode ficar despreocupado. Não é só a resposta que a gente bota não, tem a resolução todinha. Tá ok?
Quero chamar a atenção para o botão mágico aqui do lado, que dá para acelerar o professor, vai ficar com aquela vozinha fininha e você otimiza teu tempo, tá? Ah, Matheus, qual é a diferença desse aulão para o aulão que você está fazendo aqui com a gente? Galera, o aulão que eu estou fazendo aqui com vocês, como eu estava no chat, a gente estava conversando, ele está baseado no que vocês me falaram que vai cair na sua prova, tá? Esse aulão que está aqui no site, o aulão Salva Vidas, é uma coisa mais geral, tá? Ele é para todo mundo. Esse aqui que eu estou fazendo é só para vocês aí da UFO mesmo, tá? Então, galera, aproveita que o Responde Aí tá de graça, já sai usando isso aqui para você estar garantindo aquela notaço na prova, tá? Pode confiar em mim que o Responde Aí vai ajudar vocês, beleza? Então vamos começar com o nosso aulão. Deixa eu voltar ali pro... Beleza, calma aí. Então vamos embora, galera. Vamos começar falando sobre as funções, tá? Galera, nas funções eu decidi não enrolar muito, tá? Eu vou dar ideia para vocês e aí vou dar um resumão de tudo que você precisa saber de funções e aí a gente vai fazer os exercícios e a gente aprende mesmo fazendo que eu acho que vai ser mais interessante, beleza, galera? Então, funções. O que são as funções? A função tem uma maneira de você entender ela como se fosse uma máquina, tá? Você tem a máquina e aí o que acontece? Você joga um valor de x, a função é sua máquina e ela vai te cuspir um f de x, tá ok? Por exemplo, jogo 5 aqui dentro, sai 10. Jogo 10 aqui dentro, sai 20. 15, sai 30, entendeu? A função está transformando esse teu número que você está entrando, no número que ela está cuspindo aqui, beleza? No caso aqui era uma função que estava multiplicando por 2, né? Entrava 5, saía 10. 15, saía 30, entendeu? E aí, já adianto para vocês que quem entra aqui, todos os possíveis valores que eu consigo botar aqui dentro, é o que a gente chama de domínio. E todos os possíveis valores que saem da tua máquina é o que a gente chama de imagem. Beleza, galera? Então, na prática, como que é essa máquina? Né? Você falou que parece uma máquina, como que é? Galera, a sua máquina vai ser nada mais do que uma linguagem aqui, né? Um códigozinho, tá? F de x é igual a 2x mais 1, tá? E aí, Matheus, como que tá saindo esse... Você falou que você bota valores e cospe outros. Galera, é só você... Onde tem x, você vai botar os valores que você quer. Por exemplo, f de 1, tá? Aí eu vou substituir. Onde tem x, eu vou botar 1. Então fica 2 vezes 1, ou seja, botei 1 lá dentro da máquina, 2 vezes 1 mais 1, né? E aí 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 1, 3. Ou seja, botei 1 lá dentro, ele me cuspiu 3. F de 3, isso é 2 vezes 3, onde tem x eu boto 3, mais 1. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Ok? Então, f de 5 igual a 2 vezes 5 mais 1, né? 2 vezes 5, 10, 10 mais 1, 11. Beleza? Então, todo o número que eu estou botando lá dentro está saindo um outro, tá? E aí, a gente já pode ver que isso aqui, os valores que eu estou botando aqui dentro, são o meu domínio e ele está me cuspindo a imagem. Beleza? Então, domínio é o conjunto dos valores que podem entrar na função e a imagem é o conjunto dos valores que podem sair da função. Tá ok? Vamos ver mais um exemplo aqui? F de x ao cubo, né? Então, vamos lá. F de 1 é igual a 1 ao cubo, que é igual a 1. Ok? Você podia botar 0 também, ia ficar 0 ao cubo, que dá 0. F de 2 é igual a 2 ao cubo, né? Que é igual a 8. Beleza, galera? F de 3 isso é igual a 3 ao cubo, que é igual a 27. Beleza? Então, é só isso mesmo. Função é só isso. Você está jogando valores lá dentro e ela está te cuspindo outros valores. Tá bom? Então, a ideia da função é essa daí. Tá, mas ela tem algumas propriedades que vão dar umas características para ela. Tá bom? E aí, é essa parte que eu falei para vocês que eu vou dar um resumão, tá? Não vou falar separado, senão a gente ia perder muito tempo nisso, tá? Então, eu vou dar um resumão aqui para vocês.
Vou falar ponto a ponto, depois no final deixa um tempinho que vocês conseguem tirar um print para estar memorizando, tá? Vamos lá. O domínio, já falei para vocês, com essa ideia da máquina fica muito fácil você entender o que é domínio. Domínios são os possíveis valores x que entram dentro do f, beleza? E aí, outra coisa que eu falei com vocês é sobre a imagem. A imagem são todos os possíveis valores de f de x. Se eu não consigo botar um valor aqui dentro, esse valor que eu não consigo botar aqui dentro está fora do domínio. E se a minha função não consegue cuspir um resultado, por exemplo, a função nunca conseguiu dar 5, ele está fora da imagem, tá? Só para vocês pegarem essa ideia. A raiz de uma função. A raiz de uma função é o valor x que a minha função é igual a 0. Tá ok, galera? Rapidinho. Tá ok. A raiz é qual o valor de x que eu boto lá dentro da função que ela vai ser igual a 0. Beleza? Então, quando a função é igual a 0 é porque meu x é a raiz da função. Função par. Isso aqui é importante, que tem muito exercício desse na lista. O que é uma função par? A função par é o seguinte, se você trocar x por menos x, a função é igual. Tá? E aí, como a gente tem uma relação de domínio e imagem, eu consigo botar um valor e ele cospe outro valor. A gente pode pensar como se fosse uma batalha naval. Lembra da batalha naval? Você bota uma letra, um número, uma letra, tá? E aí essa combinação vai dar um ponto. Então eu posso botar aqui o x e os valores da função, tá? Então se eu pegar alguns valores aqui, isso aqui, ó, por exemplo, 1, 3 e 5, né? E aí suponho que a minha função deu 2, 6 e 10. Aí eu junto esses dois pontos aqui, viram um pontão, junto isso aqui com isso aqui, vira outro ponto, junto esse aqui com esse aqui, vira outro ponto, e assim eu vou fazendo vários pontos. No final das contas, juntando todos os meus pontos, eu consigo unir eles por alguma curva. E essa curva é a representação da minha função, beleza? Por que eu estou falando isso com vocês? Porque as funções pares e também as funções ímpares, vocês conseguem olhar elas só de cara assim, porque olha o seguinte, função par, tá ok? Bom, olha só, esse lado de cá é o lado positivo, né, do x. E esse aqui é o lado negativo do x. Aqui é o x, aqui é o f de x. Tá? Se eu tenho uma função qualquer assim, se ela é uma função par, olha o que está falando aqui. A função é a mesma coisa para o f de x. Por essa razão, para a função par, ela é espelhada aqui. É como se esse eixo aqui fosse um espelho. Tá? Eu não sou um bom desenhista, tá? Mas era para ser igualzinho, como se fosse um espelho. Tá? Então, o meu f de x é igual ao meu f de menos x. Por exemplo, como se aqui eu pegasse 3 e aqui eu pegasse menos 3, se eu pegasse esse ponto aqui, isso aqui dá 5, por exemplo, esse mesmo 5 ia estar correspondendo a esse ponto aqui. Tá ok? Por isso que é f de x é igual a f de menos x. Então, f de 3 é igual a 5. O f de menos 3 também é igual a 5. Beleza? Então, função par é isso. A função ímpar... Opa, dei um maior spoiler. A função ímpar, f de x, né, é uma relação ainda com f de x e menos x, só que ganha um sinalzinho de menos. Tá bom? Visualmente, como fica isso? Deixa eu pegar um papelzinho. Visualmente, você tem o eixo x, né, e o eixo y. E aí eu tenho a minha função. Eu não sou bom desenhista, eu vou fazer um gráfico simples. Essa é a minha função. Se ela tivesse espelhada para cá, ela ia ser par, tá? Qual é a forma da função ímpar? Ela é espelhada para cá, mas espelhada para baixo também. Entendeu? É como se eu tivesse um espelho aqui e um espelho aqui. Aí ela passa para lá, só que se ela só passasse para lá ia ser par, ia ser um negócio assim, só que aí ela passa para baixo. Tá? Então a função ímpar tem essa configuração.
ok? Ela espelha para o lado e para baixo, beleza? Tá ok. A função composta, que eu nem vi que estava dando spoiler, mas vocês já viram já. A função composta é a função da função, tá? Isso aqui parece muito abstrato, mas na prática é bem tranquilo. Como que é uma função da função? Por exemplo, se eu tenho uma função que é... Só um exemplinho rápido aqui. Eu tenho a função f de x, que é igual a 5 vezes x, tá ok? E eu tenho uma função g de x, que é igual a x ao quadrado, tá ok? Olha o que você vai fazer. A função composta f de g, ela é 5 vezes x, né? Só que no lugar do x, o que você vai fazer? Vai botar a tua função g. Ok? Se a minha função g é x quadrado, isso aqui é 5 vezes x ao quadrado. Beleza, galera? É só botar, em vez do x, a outra função. Aí você tem uma função composta. Tá? Na prática é bem tranquilo. E a função inversa? Bom, se eu tenho uma função... Ah, isso é legal. Eu esqueci de falar com vocês. As funções, normalmente, por conta desse eixo que a gente desenha, por exemplo, eixo x e tem um outro eixo em pé, esse eixo em pé também é chamado de eixo y, tá? Por isso que eu botei aqui, y é igual a f de x. A função inversa vai ser o seguinte, x é igual a g de y. Você vai inverter a função. Como assim? Eu tenho a minha função f de x, né, que é igual a y, que é igual a 5x, tá? Eu isolo o x aqui, jogo esse 5 aqui dividindo, então fica x é igual a y sobre 5, tá bom? Essa daqui é a minha função inversa. Isso aqui é meu f a menos 1, tá ok? Em vez de ser um y função de x, é um x função de y, tá bom? Peraí que minha caneta caiu. Bom, galera, esse é o resumão, tá? Se você quiser, dá um print aqui, mas a gente vai entender melhor. Se você não pegou nenhum desses pontos, pode ficar tranquilo que eu vou estar fazendo os exemplos e eu vou estar retomando eles, tá ok? Então, printa aí a tela. Printou? Beleza. Então, vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui. Eu tenho duas funções. F de x é esse negócio aí. E g de x é esse outro negócio aqui, tá ok? Então, ele quer que obtenha a função composta f de g de x, tá? Então, como que a gente faz o f de g de x? Isso aqui é uma representação de função composta, f de g de x, tá? FOG. Você vai pegar a tua função e onde tem x, você vai substituir por g. X ao quadrado mais 3g mais 5. Só que o g é esse negócio daqui, tá? Então, o que eu faço? Menos 2, x menos 3 ao quadrado, mais 3x menos 3, mais 5. Beleza, galera? Dá pra você simplificar isso aqui, tá? Mas eu não vou fazer para a gente não perder muito tempo. Então, a função composta é isso aqui, ok? Aí aqui você podia quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, e aqui distribui, aí você junta quem tem x, quem não tem, ia ficar um negócio mais bonitinho. Mas é melhor a gente deixar assim para a gente não perder muito tempo. Beleza? Quem é g? Quem é a função inversa? Agora que vocês vão aprender de fato como que faz a função inversa. Tá ok? O que eu tenho? Eu tenho que g de x, né, que é igual a um y, é igual a x menos 3. Beleza? Então, a minha função inversa vai ser o seguinte. Eu tenho y função de x. Eu quero isolar o x, ou seja, para eu isolar o x, eu tenho que pegar esse 3 aqui e jogar para lá, tá? Aí ele vai trocar de sinal. Então, fica x é igual a y, era menos, virou mais 3. Tá ok? Essa daqui já é a minha função inversa. Só que como que a gente faz na prática é o seguinte, a gente chama g menos 1, ok? De x mesmo, é igual a essa mesma função aqui, em vez de você escrever y mais 3, você escreve x mais 3, tá ok? Você só troca o x por y. E aí a tua função inversa é isso aqui, tá ok? Eu sei que embola a cabeça um pouco, porque você começou com x, aí foi para y, depois tu volta para x, mas é só você renomear aqui o y para x, tá? Você faz esse processo aqui, isola x, aí x de uma função de y,
E aí, quando você for escrever a tua função inversa, você vai escrever a mesma coisa aqui, só que onde tem y, você escreve x. Beleza? E aí, esboce no mesmo plano a função g, e g é menos 1. Ok? Então, vamos lá. Aqui é x, e aqui é g de x. Ou g é menos 1. Tá bom? Vai ter as duas funções aqui dentro. Só para lembrar, g de x é igual a x menos 3, e g menos 1 de x é igual a x mais 3. Ok? Como que você desenha gráfico assim, Matheus? Galera, para quem não lembra, essas funções aqui são retas e essas funções são parábolas, tá? Como que a gente desenha uma reta? A gente só precisa de 2 pontos, que aí você pega os 2 pontos e une. Isso aí já vai te adiantar. Como que faz os 2 pontos? Primeiro ponto, faz x igual a 0. Pum, vou fazer de g de x primeiro. X igual a 0. Quando x igual a 0, qual é o valor de g? X igual a 0, morre esse termo daqui, né? E aí sobra só o menos 3. Menos 3 está aqui embaixo. Okay? Então, meu ponto é x igual a 0, g igual a menos 3. Está aqui o meu primeiro ponto. O outro ponto faz g igual a 0. Quando você faz g igual a 0, fica x menos 3 igual a 0. Para x menos 3 ser igual a 0, x igual a 3. Ok? Então, meu outro ponto está aqui. Eu já tenho 2 pontos, só preciso traçar a reta. Tá bom? Essa daqui é minha g. Beleza. Vamos fazer a mesma coisa para o g é menos 1. X igual a 0. G é menos 1 é 3. Então, esse é o meu primeiro ponto. E agora faz g é menos 1 igual a 0. 0. X mais 3 igual a 0. Logo, x é igual a menos 3. Ok? Então, esse aqui é g menos 1. Então, a função inversa de uma reta é uma reta também. Beleza? A ideia é bem tranquilinha de fazer, né? Você só precisa isolar e depois chama de x de volta. E aí tem a questão, tem muita questão perguntando isso lá na lista de exercícios que vocês me mandaram. Eu não sei qual professor que é, porque vocês não me falaram qual professor que manda aquela lista, mas não tem problema. É par ou ímpar? É isso que ele pergunta nas funções. Aí ele vai te dar uma função meio doida lá. O que você vai fazer? Só para a gente lembrar, se a função for par, f de x é igual a f de menos x. Se você trocar x por menos x, a função vai ser igual. E ímpar, se você trocar x por menos x, vai ser f de menos x, só que ganha um sinalzinho de menos aqui, tá? Vamos ver na prática isso. Vou deixar aqui no rodapé do vídeo e a gente vai fazendo aqui. Tô pegando só um papel aqui. Bom, a minha função é essa coisa aqui. Vamos ver o que acontece quando eu troco x por menos x. Como que é o f de menos x? Isso é igual a log. Log não tem x não, mas lá dentro tem. 1 mais x agora vai virar 1 menos x. Beleza? Sobre 1, aqui era menos, troquei o sinal, vira mais. Matheus, como que eu relaciono essa função com essa daqui? Galera, olha só. Tá vendo que isso aqui é justamente o inverso da tua função? Né? Então, isso aqui é log. É o inverso da minha função, então eu posso escrever isso aqui. A minha função antiga, que é 1 mais x, 1 menos x, elevado a menos 1. Não é, galera? Porque quando boto menos 1 numa fração, a fração inverte. Aí eu volto para a minha casa aqui. Ok? Tem uma outra propriedade do log. Tá? Deixa eu anotar aqui só no cantinho. O log de um número qualquer, 5 elevado a n, esse n vem aqui para frente. Isso aqui é n vezes o log de 5. Tá ok? Isso é uma propriedade do log. Tá? Vou botar aqui
não vou ficar botando para não ficar poluindo a visão de vocês. Mas a ideia é, eu tenho aqui também, ó, um número qualquer elevado a um menos 1. Ele vem aqui para frente. Tá ok? Então, isso aqui é igual a menos log da minha função ali, 1 mais x sobre 1 menos x. Pegaram, galera? Qualquer coisa vocês podem mandar mensagem aí no chatzinho ou até mesmo no WhatsApp que eu tô lá no grupo de vocês, tá? Qual foi a ideia mesmo? Troquei x, f de x, fui para f de menos x, aí troco o sinal lá, onde tem x eu botei menos x, ficou isso aqui. Só que isso aqui é exatamente o inverso da minha função antiga, tá? O inverso de uma função é só pegar a função e elevar a menos 1. Tá? Só que o logaritmo de um número elevado a algum outro número, esse número aqui que está no expoente, vai lá para frente. Aí menos 1 foi aqui para frente, ficou menos log. Tá bom? Então, f de x... Então, meu f de x está sendo igual a menos o f de menos x. Tá ok? Então, essa função aqui é ímpar. Beleza? Vamos ver mais um exemplo? Módulo. Função módulo sempre aparece em par ou ímpar, tá? Galera, só para lembrar, o módulo de uma função é isso aqui, ó. O módulo de um número é o seguinte. O módulo de um número é o próprio número se o número for maior do que zero, tá? E o módulo de um número é menos esse número se ele for menor do que zero. Por exemplo, módulo de 5. 5 é maior do que zero, então o módulo de 5 é igual a 5. Módulo de menos 5. Menos 5 é menor do que zero. Então, o módulo de menos 5 vai ser menos 5. Menos com menos dá mais, aí ele fica 5. Beleza? Então, o que a gente tem que fazer aqui nessa função é o seguinte. A mesma coisa. Ele está perguntando se é par ou ímpar. Vou pegar essa função e vou fazer, em vez de x, vou fazer menos x. Tá ok? Então, é módulo de menos x. Beleza? Mais 1. Tranquilo? O módulo de menos um número, tá ok? O módulo de menos um número, isso é do módulo mesmo. Módulo de menos um número é o módulo do próprio número, tá ok? Porque você pode separar o módulo de um produto, né? Módulo de A vezes B é igual a módulo de A vezes módulo de B, tá ok? Aí o que acontece? Módulo de menos x é igual a módulo de menos 1 vezes módulo de x, tá ok? Módulo de x a gente não quer mexer, mas módulo de menos 1 é um número menor do que zero, isso aqui é menos 1 vezes módulo de x. Só que módulo, menos 1 dá 1. Isso aqui fica módulo de x, beleza? Só para a gente entender por que eu passei daqui para cá. Olha que coisa interessante. A função de x é igual à função de menos x. Isso aqui a gente viu aqui que se a função é igual à função de x é igual à função de menos x, essa função é par. Beleza? Então tá aí dois exemplos da lista de vocês. Tá? É bem tranquilo, todos os exemplos lá vão sair por esse método. Esse método não, é só você fazer isso. Troca x por menos x e vê o que dá. Se der função é igual a menos a função, ímpar. Deu função igual a função, par. Beleza, galera? Tem um monte de exercício lá. Tá? Eu não quis perder muito tempo nisso aqui, porque o limite vai tomar um tempo maior. Tá? E aí tem um tipo de exercício também sobre funções lá, que é você olhar um gráfico e ver se esse gráfico é uma função. Galera, tem que chamar a atenção para vocês o seguinte. A função só é função quando eu pego um x e ele cospe um outro valor, tá? Mas esse x nunca vai poder ser cuspido para dois valores. Por exemplo, f de 5 vai ser 2 e 3. Entendeu? F de x vai ter sempre um único valor, tá bom? E na prática é o seguinte, graficamente falando, o f de x, se eu pegar um x aqui,
ele só vai ter um pontinho aqui. Só tem uma curva em cima do x, tá bom? Se essa função voltasse assim, ó, olha só, no mesmo x eu tenho 2 pontos. Isso não é uma função, tá ok? E aí uma dica que eu dou para vocês quando forem ver gráficos de funções. Você pega o teu lápis mesmo e vai fazendo assim, ó. Se teu lápis cortar 2 pontos do teu gráfico, não é uma função, tá ok? E aí então lá na lista tem vários exemplos de várias funções perguntando se é uma função. Galera, só tu pegar o lápis assim, ó, por exemplo, esse é um exemplo lá, tem um círculo. Bota o lápis, pum. Olha só, cortou minha função em 2 pontos aqui. Tem que ser o lápis na vertical, tá? Aí botou aqui, cortou meu gráfico em 2 pontos. Ou seja, não é uma função. Tá ok? Só fazer isso. A razão disso é que as funções, para um mesmo x, você só tem um valor que a máquina cospe, tá? A máquina não cospe dois valores. Se você esquecer isso, lembra o seguinte, pensa em produto e preço, tá? É uma função, produto é x e preço é o y. Você nunca vai ter o mesmo produto com 2 preços. Por exemplo, você vai comprar um Todd, e aí quando vai passar na máquina, aparece lá R$10,90. R$10,90 e R$15. Aí tu tem que escolher um dos preços. Não existe isso, né? Então uma função só tem um valor de resposta. Falei 1 e apontei 2. Mas só tem um valor resposta, ok? Por isso, quando você pega o lápis na vertical, ela só corta a função em um lado só. Se cortar em mais, é porque não é uma função. Beleza, galera? Tá ok. Agora eu vou falar sobre as inequações. Só um minutinho aqui que eu botei as inequações aqui no lugar errado. Peço desculpas aí, eu botei no lugar errado. E eu começar já a falar sobre limites, foi mal. Então, inequações. Galera, eu vi muita gente lá pedindo inequação. Inequação só assusta. Ela é tranquila. A ideia da inequação é você entender, o jeito maneiro de você aprender inequação é você entender o que ela está te perguntando ali, tá? E aí o que ela pergunta? É qual o valor de x que deixa esse negócio aqui, tá? Esse negócio aqui estranha, te dá uma estranheza, tá? Mas é o seguinte, qual o valor de x que faz com que 2 vezes esse valor de x menos 4 seja sempre maior do que zero, tá bom? E aí, como que você vai fazer isso? Galera, é como se fosse uma equação mesmo. Equação do primeiro grau. Olha só. Por exemplo, aqui tem um 4 negativo. Joga ele para lá. Fica 2x maior. O sinal sempre vai ser do jeito que está aqui, tá? Maior do que 4. Beleza? E aí, você tem que resolver sempre para x. Aqui tem 2 multiplicando, ele passa para lá dividindo. Maior do que 4 dividido por 2. Ou seja, x é maior do que 2. Tá? Ah, Matheus, que coisa esquisita. Relaxa, olha só. O que a tua resposta está dizendo? Qualquer valor de x maior do que 2, quando eu boto aqui dentro, isso aqui vai ser maior do que zero. Por exemplo, 3. 2 vezes 3, 6. 6 menos 4, 2. 2 é maior do que zero. Bateu. Tá? Vamos ver um caso que não bate. X igual a 1. Se x igual a 1, não está dentro desse negócio aqui. Então fica 2 vezes 1, menos 4. Fica 2 menos 4, que dá menos 2, que é menor do que zero. Tá vendo? Tá batendo. Essa é a tua resposta. O x que satisfaz essa inequação é sendo x maior do que 2. Beleza? Então vamos ver mais exemplos, que aí a gente vai ficar craque nisso. Okay? Primeiro exemplo aí, módulo. Normalmente tem muita questão de módulo, tá? Então eu já vou ensinar para vocês o truque do módulo, tá? O módulo, você tem que tirar o módulo, tá bom? E aí como que você faz? Você escreve a função lá do módulo sem módulo, 3x menos 1, tá ok? Só que o que você vai fazer? Você vai pegar o sinal que está lá. Aqui é menos, né? É menor. Esse sinalzinho assim, tá? Menor.
vai replicar ele aqui, tá bom? Para você tirar o módulo, ele tem que replicar, e aí tem o teu sinal, a tua função anterior, e aqui do outro lado você vai botar essa mesma função, só que trocado o sinal. Aqui era menos 2, virou 2, tá ok? É assim que você tira módulo, sempre. Por exemplo, vou só botar mais um exemplo aqui. Módulo de x menor ou igual que 1, tá ok? O que você faz? Tira o módulo, replica o sinal dos dois lados, pega o valor que tinha antes e no outro lado bota o sinal trocado. Beleza? É assim que você tira módulo, sempre. E agora você tem que resolver, tá? Como que você resolve isso aqui? Você resolve para os dois casos, tá? Primeiro você esquece essa parte aqui, aí fica 3x menor do que 1, ok? E aí menor, 3x menos 1 menor do que menos 2. E aí é daquele jeito que eu falei para vocês. Jogo 1 para lá, fica 3x menor do que menos 2 mais 1, tá? Menos 2 mais 1 é menos 1, então fica 3x menor do que menos 1, né? Logo, x menor do que menos 1 sobre 3, tá? Essa é a tua primeira resposta, tá? Então já deixa ela aqui no cantinho. Aí você vai ter que fazer agora para o outro lado. Você tem que fazer agora para o outro lado, só tampar isso aqui. Tá beleza? Então fica 2 menor do que 3x menos 1, tá? O menos 1 passa para lá, ele passa para lá somando. 2 mais 1, 3. Então fica 3 menor do que 3x, tá ok? 3 está aqui multiplicando, passa para lá dividindo. Então fica 3 dividido por 3 dá 1, então fica 1 menor do que x. Tá bom? E aí como que é a tua resposta final? Você vai juntar as duas coisas, né? Aqui eu vi que o x tem que ser maior do que 1, mas o x tem que ser menor do que menos 1 sobre 3. Então fica x, né? Ele tem que ser menor do que menos 1 sobre 3, mas ele tem que ser maior do que 1. Junta as duas respostas. E tá aí a tua resposta final. Tá ok, galera? Então vamos embora. Outro exemplo. Também exemplo da lista. X maior ou igual que zero, tá bom? X maior ou igual que zero. Vamos pensar aqui. Para o x ser maior do que zero aqui, o que pode acontecer? Primeiro caso, x igual a zero. Esse caso aqui você tem algumas maneiras de você resolver. Uma maneira que eu sempre faço é ir raciocinando como que está escrito aqui, tá? Quando não é uma coisa direta, assim como um módulo, é um produto, você vai pensando, porque esse termo pode ser zero, esse termo pode ser zero, esse termo pode ser negativo, e esse termo pode ser negativo. Aí você tem que ir analisando caso a caso. Então, x igual a zero, isso aqui fica 0 vezes menos 3, que dá zero, tá batendo. Então, x igual a zero, ok. Tá bom? X igual a 3, fica 3 menos 3, 0, vezes 3, 0. Tá batendo, ok. Tá bom? E x maior do que 3, porque aqui vai dar um número positivo, ó. 4, por exemplo, 4 menos 3, 1, vezes 4, 4, que é maior do que 0. Então, ok. Então, daqui, a gente tira o quê? Que o x é maior ou igual que 3. Se eu pegar um valor menor do que 3, por exemplo, 2 menos 3 dá menos 1, vezes 2 dá menos 2. Não está batendo, porque menos 2 é menor do que 0. Tá? Então, a primeira condição que eu tenho é que x é maior ou igual que 3. Tá? Mas eu tenho zero aqui também. Vamos analisar agora o zero para trás. Se eu pegar um número negativo, menos 2, por exemplo, menos 2 menos 3 dá menos 5. Só que tem um menos 2 aqui do lado de fora. Tá? Então vai ficar um número negativo vezes um número negativo. Tá? Então qualquer número negativo que eu bote aqui vai ser um produto de número negativo com número negativo. Negativo vezes negativo dá sempre positivo. Ou seja, x menor do que zero, que são todos os números negativos, também é ok. Então o x tem que ser menor ou igual que zero. Beleza? Então, valores de x maior ou igual que 3
e valores de x menor ou igual que zero são permitidos. Tá? Então a tua resposta é isso. Né? Uma resposta completa que os professores gostam. X pertencente aos reais, tá? Ou seja, o x está dentro de todos os números reais, mais, aí você bota uma barrinha que significa tal que x maior ou igual que 3 e x menor ou igual que 0. Ok? Ou e não, é ou. Ou x é maior ou igual que 3, ou x é menor ou igual que 0, que vai satisfazer essa inequação aqui. Tá ok, galera? Então, galera, quis trazer poucos exercícios aqui só para a gente ter uma ideia, tá? Já vou começar a parte de limite, mas lá no Responde Aí, se você quiser dar uma revisada, vai lá que vai ter o conteúdo explicadinho, tem exercícios resolvidos, dá para você treinar com os exercícios, você vai saber resolver a lista, então dá uma passada lá, confere e tenta fazer os exercícios da lista, tá? Eu queria... A gente não tem muito tempo, aí eu já vou começar já sobre os limites, tá bom? Então a ideia das funções e inequações, eu acabei de mostrar aqui para vocês, não é? Porque olhando aqui o nosso raio-x, ó, introduções às funções e as inequações, a gente acabou de ver aqui, tá? Não foi muito completo, né? Não vi todos os casos, tá? Mas o que eu passei aqui já dá pra gente resolver muito exercício, tá? Então vocês já estão garantido aí para a prova, beleza? Só um minutinho aqui que eu vou beber uma água. Que agora a gente vai começar a falar uma parada um pouco mais abstrata, mas vocês vão ver que não tem nenhum mistério nisso, tá ok? Galera, para quem não pegou o início do vídeo, deixa eu só mostrar para vocês uma parada, ok? Galera, esse aqui, ó, se vocês estão vendo, deu tudo certo, esse aqui eu respondo aí, tá? Para quem não viu ainda, quero chamar a atenção para vocês que tá de graça aqui para UFO, para vocês aí da UFO. Então usa bastante, que até a primeira prova de vocês vai estar de graça, beleza? Para quem ainda não viu, vocês vêm aqui em cálculo 1, já que eu tive que dar uma corrida com essa parte de inequações e tudo mais. Ó, vem aqui em inequações, né? No nosso guia completão aqui tem o tópico inequações, e aí vai ter um textinho curtinho explicando sobre as inequações, alguns casos, várias dicas, né, para você ó, a resposta que eu falei para vocês que é legal de você botar também, tá? Tem outras formas de você escrever, aqui vai ensinar legalzinho. Tem um vídeo ensinando curtinho aqui, né? Se você não preferir assistir o vídeo do que ler esse texto, tem esse videozinho. E aqui tem os exercícios de fixação, tá? Vai do 1 ao 5, eles vão crescendo de dificuldade, ok? Quero chamar a atenção que todos eles estão resolvidos passo a passo, tá? Não é só a resposta, tá? O passo a passo aqui, para quem ainda não entendeu. E aí, esses aqui que tem o símbolozinho da câmera, eles estão resolvidos tanto no passo a passo aqui embaixo, né? Se você clicar aqui vai ter a solução, né? Não custava. E aí, tá resolvido passo a passo, mas também tem a resolução por vídeo também, tá? Também dá para acelerar. Em 2 minutos você consegue fazer ele em 1 minuto, beleza? E aí, se você quiser treinar mais, tem uns exercícios que caíram em algumas provas aí. Por exemplo, esse exercício aqui caiu na UF, lá do Rio. Né? E aí também está resolvido passo a passo. Tem mais outros exercícios se você quiser tá dando uma treinada, beleza? Então aproveita que está de graça, usa bastante, que isso aqui vai ajudar com certeza, beleza? Então vamos voltar aqui para o nosso querido aulão, ok? Que a gente vai começar a falar sobre limites. Beleza, galera? Então, calma aí que eu acho que tá tudo certo. Beleza. Cara, o que acontece no limites? O que eu quero chamar a atenção para vocês? Limite, quando vai cair que cai na prova, vai cair um códigozinho. Vai cair isso aqui. E aí, o que significa isso? Bom, tem um lim aqui, tem uma palavra lim, tem um x, uma seta e um 2, beleza? Esse x, essa seta e o 2 está dizendo o seguinte: o limite, quando o x está se aproximando de 2, da minha função, a função fica à direita aqui do limite, da minha função x ao quadrado.
Tá bom? E aí, o que significa de fato isso? Ele está te perguntando o quê? Qual é o valor dessa função, x ao quadrado, quando o meu x está se aproximando de 2. Tá bom? Outra forma de você falar esse negócio aqui é x tendendo a 2. Beleza? É uma forma que os livros falam, os professores também. Beleza? Então, o que está acontecendo com essa função quando x se aproxima de 2? Para entender essa situação, eu fiz um gráficozinho aqui que talvez ajude. Tá, ok. Então, só conferindo ali que eu acho que eu joguei a folha para bem longe. Beleza? Então, eu trouxe um gráficozinho aqui para vocês entenderem isso. Esse é o limite do x tendendo a 2 do x ao quadrado, tá? E aí, olhando o gráfico, o que eu quero fazer? Esse limite aqui está me falando o seguinte, eu vou pegar valores aqui, por exemplo, 1, 1,5, 1,6, 1,8 e vou vendo o que acontece com a minha função aqui crescendo, tá? Só olhando o gráfico, eu vou vendo que 1,5 está aqui, né, nesse pontinho da função aqui. Deixa eu apontar com isso aqui. 1,5 está por aqui, né? 1,6 está por aqui, e aí eu vou subindo, vai chegando bem próximo desse ponto vermelho aqui. Esse ponto vermelho aqui é o ponto 4. Se a gente fosse botar números lá dentro, por exemplo, ó, função de 1, 1 ao quadrado dá 1. 1,5 dá 2,25. Está crescendo. 1,8, 3,24. 1,9, só valores que eu estou chegando próximo do 2, né? 3,61. 1,99 dá 3,96. Tá bom? E a minha função está se aproximando do 4. Tá? O que isso significa? Que o meu limite está tendendo a 4 também. Pô, Matheus, maneiraço, tem um desenho aí, um gráfico bonitinho, me esforcei para fazer esse gráfico aí, tabelinha legal, mas por que você fez todo esse trabalho se eu botasse o 2 lá dentro ia dar 4? A resposta não ia ser a mesma? Ia. E aí a gente vai combinar a primeira coisa aqui. Se te perguntarem limite de uma função e o x tendendo a algum número, joga esse número lá dentro. A primeira coisa que você vai fazer é jogar o número lá dentro e ver o que dá. Se der um número, corre para o abraço. Se não der um número, vai dar um problema. E normalmente dá problema. Mas eu vou ensinar vocês a driblar esse problema. Mas às vezes o professor bota uma pegadinha, tá? Então se você botar, a primeira coisa que você faz, bota o número lá e vê o que dá. Porque se der um número, tá certo. Ok? Olha, aqui, essa tabela que eu fiz aqui, eu só me aproximei do 2 por valores que eram menores do que 2. Eu comecei com 1, fui para 1,99. Dá para eu fazer isso pegando valores maiores? Vindo por aqui? Dá. Tem aqui uma tabelinha disso, ó. Eu comecei no 3, fui para 2,9, 2,5, fui caindo até 2,001. No 2,001, minha função deu 4,004, tá? Ou seja, eu vim por esse lado de cá, e aí a minha função estava aqui, ela foi descendo, 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 chegando próximo desse vermelhinho aqui, tá? Então é outra forma de eu me aproximar. Galera, essas duas formas aqui, nesse caso aqui, deram iguais, tá? Mas é importante que você tem duas formas de se aproximar de um valor, tá? Por isso que ganha esse nome de limites laterais, tá bom? Esse aqui, que eu me aproximei de 2 por valores menores do que 2, a gente chama disso aqui, ó. É o limite de x tendendo a 2 e tem um sinal de menos lá em cima, que está me dizendo que eu estou me aproximando por valores menores. Esse daqui, que eu estou me aproximando por valores maiores, vai ganhar um sinalzinho de mais aqui no 2. Beleza, galera? Esses são os limites laterais. E, galera, importantíssimo isso aqui. Se te perguntarem, esse limite aqui existe, o que você vai fazer? Faz o limite lateral pela esquerda, que é por valores menores. Faz o limite lateral por valores maiores e vê se os números batem. Por exemplo, aqui tendeu a 4. Vindo pela direita, pela esquerda, tendeu a 4. Vindo pela esquerda, tendeu a 4. Vindo pela direita, tendeu a 4 também. Tá? Então, os limites laterais coincidiram. Ou seja, esse limite aqui existe. Beleza? Limite existe se os limites laterais forem iguais. Tranquilo? Então, vamos embora. Tá, ok. Vamos ver aqui na prática como que você vai resolver isso. Porque você não vai ficar construindo gráfico tabelinha, não. Tá?
Só se o professor pedir, construa uma tabelinha, tudo mais. Mas o professor não vai pedir isso. O que vai aparecer na sua prova são essas coisas horrorosas aqui, ó. Aí tá um exemplo, tá? E aí como que você faz isso na prática? Galera, como eu falei para vocês, substitui o valor de x lá dentro. Limite de x tendendo a 3 aqui. Eu vou pegar 3 ao cubo menos 8 sobre 3 menos 2. Tranquilo? Onde tem x, eu boto o 3. Tá? 3 menos 2 dá 1, então não vou botar nada aqui embaixo, porque dá 1. Ok? E 3 ao cubo é 27. 27 menos 8, que é 19. Tá ok? Deu o número? Corre para o abraço. Tá certo. Tá bom? Então vamos embora. Outro exemplo. Um pouco mais feio, mas fazer o quê? A gente encara qualquer problema aqui. Limite desse monstro, x tendendo a 2. Vamos lá. 4 menos 2, onde tem x eu vou botar 2. 2 vezes x ao quadrado. 2 vezes 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado é 4, mais 2 menos 10, tá? Em cima, 4 menos 2 dá 2. Embaixo, 2 vezes 4 dá 8. 8 mais 2, 10. 10 menos 10, 0. Deu um número dividido por 0. Se você botar isso na sua calculadora, ela vai dar erro, tá? Se for uma calculadora mais humilde, ela vai pegar fogo, tá? Por quê? Porque não dá para dividir um número por 0, tá bom? Mas, lembra o seguinte, o que a gente está fazendo aqui é limites. A gente está estudando o que acontece quando eu estou próximo. Então, vai ser um resultado bem próximo, tá? Por essa razão, inventaram esse símbolo daqui, ó. Quando você tem um número dividido por 0, ele se aproxima do infinito. É o maior número que existe, tá? Então, se você pega um número e divide por um número que é bem pequeno, porque isso aqui não é 0, ele é muito próximo de 0, tá? Então, é um número muito, muito pequenininho, tá? Quando você pega um número e divide por um número muito pequenininho, ele tende a ser um número muito grande. E aí a gente representa isso com infinito, tá? Então, qualquer número que der sobre 0, você escreve isso aqui, ó. É um 8 deitado. É o infinito. Beleza, galera? Isso aqui é para a vida, tá? Qualquer número dividido por 0, desde que não seja 0, vai entender o infinito. Tranquilo? Viu que esses dois exemplos aqui foi só jogar um número lá dentro e viu o que dá. Deu número? Tá bom. Deu infinito? Tá bom também. Não deu nenhum problema matemático. Ok? Agora, esse é um caso bem comum. Limite com função de módulo. Tá? Quando tem função de módulo, você vai ter que usar, de qualquer jeito, os limites laterais. Tá bom? Tem módulo, limite lateral. Por quê? Porque você tem que tomar cuidado com por onde está se aproximando o 3. Tá? Porque, por exemplo, se eu pego x, né, tendendo a 3, por valores menores do que 3, ou seja, 2, 2,5, o que acontece é o seguinte, módulo de x menos 3, peraí, x menos 3, sem módulo nenhum. Quando eu estou pegando valores menores do que 3, x menos 3 é o quê? Pegar 2, 2 menos 3 dá menos 1. 2,5, 2,5 menos 3 dá menos 0,5. Então isso aqui sempre vai ser menor do que 0, tá? Se eu me aproximo de x por valores maiores do que 3, né, 3,1, 3,2, x menos 3 vai ser sempre maior, aqui é menor ou igual, né? Maior ou igual que 0. Tá bom? Então, se eu pego valores maiores que 3, 3,1, 3,1 menos 3 dá 0,1, é maior do que 0, tá? Então, isso que eu tenho que tomar cuidado, porque a minha função moda, ela se transforma. Vamos ver? Limite de x tendendo a 3 por valores menores. Esse x menos 3, eu já vi que dá negativo, então eu tenho que botar um sinal de menos na frente. Menos x menos 3. Tá ok, galera? Por conta do módulo ali. Para eu tirar o módulo, eu tenho que botar o sinal de menos. E aí embaixo fica x mais 3, x menos 3. Olha só que interessante, tem x menos 3 em cima e x menos 3 embaixo. Dá para eu cortar. Não dava para cortar antes porque tinha um módulo. Ok? Então isso aqui fica menos 1
sobre x mais 3. Agora você substitui o valor lá dentro. 1 sobre 3 mais 3. Isso aqui dá menos 1 sexto. Menos 1 sexto. Tranquilo, galera? E agora vamos fazer o outro limite. Limite de x tendendo a 3 por valores maiores do que 3. Maior do que 3, x menos 3 é maior do que 0. Ou seja, o miolo aqui do módulo é positivo. Tá? Se é positivo, eu só repito ele. Então é x menos 3. Embaixo fica x mais 3 vezes x menos 3. Tranquilo? De novo, eu tenho o mesmo termo em cima e embaixo. Posso cortar. E aí eu fico com 1 sobre x mais 3. E agora eu substituo o 3 lá dentro. Fica 1 sobre 3 mais 3, que é 1 sexto. Tá ok? Olha que coisa interessante. Quando eu vim por aqui, né? Ó, meu eixo x está aqui. X, aqui é o 0 e aqui é o 3, tá? Quando eu vim por aqui, deu quanto? Deu menos 1 sexto. Agora, quando eu vim por aqui, que é o de baixo, por valores maiores, deu 1 sexto. Esses números aqui são diferentes, né? Se eles são diferentes, limite de x tendendo a 3 não existe. Tranquilo, galera? Os limites laterais não coincidiram, eles não bateram. Então, esse limite aqui não existe. Aí você tem que botar na tua prova. Ó, professor, esse limite aqui não existe porque os limites laterais não batem. Tá ok? Então, módulo, toma cuidado, que normalmente o módulo tem essa pegadinha aí dos limites não baterem. Tá? Galera, dos casos... Opa, tinha um exercício surpresa aqui. Achei que tinha acabado. Vamos embora. Verifique se o limite existe. Também é um tipo de questão que pode coincidir. E aí a tua função tinha esquecido desse exemplo. Importante falar dele. Porque vai dois casos que você vai ter que usar limite lateral. O primeiro eu mostrei para vocês que é quando você tem módulo. Função de módulo, normalmente você tem que usar limite lateral. Outro caso é esse aqui, ó, quando a tua função é definida entre umas chaves aqui, ela é uma função, por exemplo, 3x, se o x for menor ou igual que 2. E x² se o x for maior do que 2. Tá bom? Então, essa é uma questão típica de cair, tá? Para você fazer limites laterais. Só ajeitar aqui. Beleza? Então, vamos fazer isso aqui. O que eu tenho que tomar cuidado? Olha só. Tem lá meu eixo. Aqui tem o 0. Desenhar isso aqui que eu vou desenhar sempre ajuda, tá? Aqui tem um 2. Quando eu venho por valores menores ou igual que 2, ou seja, estou vindo por aqui, a minha função 3x, beleza? A minha função é 3x, pelo que o problema disse. Quando ela vem por valores maiores do que 2, aqui, ó, valores maiores que 2, a minha função é igual a x², tá bom? Isso aqui vai fazer toda a diferença. Por quê? Se é para eu verificar se o limite existe, eu tenho que ver se o limite de x tendendo a 2 por valores menores da minha função é igual ao limite do x tendendo a 2 por valores maiores da minha função. Tá ok? Agora eu preciso calcular esses dois limites. Tá? Peraí. Desculpa, galera. Vamos embora. Vamos fazer esse primeiro limite. Limite de x tendendo a 2 por valores menores. Tá? Isso aqui vai ser o limite do x tendendo a 2, valores menores, de quem? Quando eu vou por valores menores, a minha função é 3x. Então eu boto aqui 3x. Depois que eu boto isso aqui, é só botar o valor lá dentro. 3 vezes 2, isso é igual a 6. Beleza. Agora tem que fazer o outro limite. Limite de x tendendo a 2 por valores maiores. Qual é a minha função quando para valores maiores do que 2? Ela é x². E agora é só substituir o valor ali dentro. Fica 2², que é 4. Deu 4 por um lado e deu 6 do outro.
Isso aqui não pode. Ou seja, limite não existe. Tranquilo, galera? É só você fazer essa primeira retinha aqui, que aí você vai ver quando a função é uma coisa, quando a função é outra coisa. Tá ok? Galera, esse daqui, até agora, que é o que eu falei, deixa eu só mostrar aqui meu raio-x. Ó, falei sobre o que é o limite, beleza. Falei sobre os limites laterais, tranquilo. Agora é o tópico mais importante desse aulão, que é como sair de indeterminações. Então eu preciso que você esteja atento aí agora, tá? Se bateu algum soninho, ó, acorda, porque esse tópico aqui é o que normalmente cai muito mesmo, tá? Então preste atenção que eu vou ensinar vocês a driblar, vou ensinar um monte de macete aqui para esses limites, tá? Então preste atenção agora. Ok, galera? Deixa eu só pegar... Isso aqui é o que a gente acabou de fazer. Deixa eu só pegar a outra parte do aulão aqui, só um minutinho. Tranquilo, tá aqui. E aí o primeiro... São vários casos, né? As indeterminações vão aparecer em vários casos. O primeiro delas que eu vou estar falando é sobre divisões de polinômios com x tendendo a constante, tá? Vou fazer o seguinte para vocês. Eu vou beber uma água e vou mostrar para vocês aqui. Esses são 3 casos aqui mais comuns, tá, de indeterminações. Eu vou deixar aqui, enquanto eu bebo uma água, para vocês darem uma pensada no qual é o problema dessas funções aqui, desses limites, tá? Só um minutinho. Podem pensar aí. Pronto, galera. Se vocês viram pelo menos um dos casos, vou dar um spoiler para quem não conseguiu ver ainda, o problema está que está dando 0 sobre 0. Em todos os casos está dando 0 sobre 0. Galera, 0 sobre 0 não é um negócio bom, porque a gente não consegue nem pensar nisso, tá? Tenta aí pensar, eu não tenho nada e quero dividir para nada. Não dá para pensar. Por essa razão, isso é uma indeterminação. É um resultado matemático que a gente não sabe o que é. Mas, para nossa sorte, essa indeterminação está só escondida aqui, tá? Essa função está maquiada aqui. Eu vou ensinar vocês a como desmascarar essa função, beleza? Então vamos ver aqui primeiro se dá realmente 0 sobre 0, porque eu falei para vocês que vocês têm que substituir os valores. Vamos focar aqui nesse primeiro caso aqui. x² menos 1, né? Se eu substituir, o x está tendendo a 1, né? Se eu substituir o 1 lá dentro, fica 1² menos 1 sobre 1 menos 1. 1² dá 1, 1 menos 1 dá 0. E aqui embaixo é 1 menos 1 dá 0. E aí, ó, pimba! Não sei o que é isso. Eu não sei resolver. Isso aqui é o que a gente chama de indeterminação. Ok? Então, galera, vou ensinar vocês a como sair disso aqui, tá? E aí vocês vão precisar lembrar lá das aulas antigas de matemática, daqueles nossos queridos produtos notáveis, tá? O que mais aparece, você não vai ter jeito, bota aí no Google assim, produtos notáveis, você vai aparecer uma tabelinha lá com vários produtos notáveis. Aí você vai ter que decorar isso aí, porque para sair de indeterminação, fazendo limite, você vai precisar dos produtos notáveis. Vou mostrar aqui para vocês o que mais cai. Esse querido amigo aqui. Eu não lembro o nome, não sei se é binômio do quadrado perfeito, não importa o nome. A² menos B² é A mais B vezes A menos B. Isso aqui, só sabendo isso aqui, você resolve um monte de questões. Mas vai ter sempre aquele outro que você vai ter que usar um outro tipo de produto notável, tá? Alguém me mandou uma questão no grupo que é... Até estranhei que a questão está em espanhol, que você vai usar um outro produto notável, tá? Eu vou estar resolvendo aqui também, beleza? Então vamos lá ver. Por que eu estou falando isso? Olha só.
x quadrado menos 1 é a mesma coisa que x quadrado menos 1 ao quadrado, né? X quadrado menos 1 ao quadrado não é a ao quadrado menos b ao quadrado? Deixa eu botar ele aqui assim, que aí fica legal. X quadrado menos 1 não é isso? Então eu posso substituir isso. O meu a é x e meu b é 1. Então, minha fração vira x mais 1 vezes x menos 1. Tá ok? E embaixo eu continuo tendo x menos 1, que eu não mexi embaixo. Eu só reescrevi o termo de cima usando o quadrado, o produto notável, tá bom? Olha que maravilha, apareceu x menos 1 em cima, P, e x menos 1 embaixo, zaga. Cortou. Depois que você cortou, é só felicidade. Joga o valor lá dentro. É x tendendo a 1, então fica 1 mais 1, que só sobrou esse termo aqui. Isso é igual a 2. Viu que eu saí de 0 sobre 0 e fui para 2. Por quê? Porque essa função está maquiada. Tranquilo, galera? Se você voltar ao vídeo, eu já botei uma pegadinha para vocês. Quando eu estava falando sobre as indeterminações lá, os limites, que eu fiz aquele exercício com o módulo, já tinha um negócio escondido lá, tá bom? Volta no vídeo aí, se quiser, e vê lá. Ele deu um resultado para a gente porque eu tive que cortar um termo em cima e embaixo. Se você substituísse o valor de primeiro, ia dar 0 sobre 0, tá bom? Então vamos lá. Outro caso, né? Quando tem raiz, tá? Quando tem raiz, você vai ter que usar uma técnica que é a técnica do conjugado. Mas primeiro vamos ver se dá 0 sobre 0. É limite de h tendendo a 0. Eu só quis botar h aqui para mostrar para vocês que não precisa ser só x, para vocês não ficarem presos a só limite de x tendendo, x tendendo, x tendendo. Porque se o cara botar h, você vai ficar um pouco confuso. Galera, a letra que tiver aqui é a letra que você vai fazer virar um número lá dentro, tá? Então é 4 menos a raiz de 16 mais h, tá? Então 16 mais 0 é 16, então fica 4 menos a raiz de 16, 4 menos 4, que é 0. Embaixo, h é 0, então fica 0 sobre 0. O conjugado é o seguinte, você vai multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa que tem a raiz, só que com o sinal trocado, ó. 4, em vez de ser menos, mais raiz de 16 mais h. Tranquilo, galera? Embaixo você tem que multiplicar também. Você tem que multiplicar embaixo também pela mesma coisa para você não mudar a tua resposta. Como assim não mudar? Esse termo aqui eu posso cortar com esse. Se eu cortar, esse aqui vira 1 e eu volto a ter a minha expressão original. Então, o conjugado é isso. É você multiplicar a tua expressão pelo mesmo termo, só que com sinal trocado. E ele sempre vai funcionar quando tiver raízes. Tá bom, galera? Então, vamos embora. Olha o que apareceu aqui em cima. Um número menos outro, vezes um número mais outro. A menos B, vezes A mais B. Tá? Então, eu uso meu produto notável, né? Eu uso meu produto notável e isso aqui vira o quê? A ao quadrado menos B ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, menos o outro termo ao quadrado. Como tem raiz, é só tirar a raiz. Fica 16 mais H. Tá? E embaixo fica H, que multiplica 4 mais raiz de 16 mais H. Tá bom? 16 morre com 16, só sobra H em cima, mas tem H embaixo também. H morre com H. Então isso aqui fica 1 sobre 4 mais raiz de 16 mais H. Depois do quarto a quarta é só botar o limite lá. Limite de H tendendo a 0. H tendendo a 0, isso aqui vai a 0, fica raiz de 16, raiz de 16 é 4, fica 1 sobre 4 mais 4, 1 sobre 8. Beleza, galera? Então, conjugado é só você multiplicar pelo mesmo termo que tem a raiz com o sinal trocado em cima e embaixo. Aí você vai ter que usar esse produto notável aqui, tá? Eu sei que eu estou fazendo um pouco rápido, mas eu vou fazer exemplos depois e a ideia vai ficar fixada, tá? Outro caso que cai bastante é quando você tem funções do segundo grau, tá? E aí a ideia é você reescrever a função do segundo grau, usando o quê? As raízes da função do segundo grau. Então, galera, você, quando tem uma função do segundo grau, se botar o 2 aqui, vai dar 0, tá? Eu não vou fazer aqui de novo, mas vai dar 0 sobre 0. Deu indeterminação, tá? Mas as funções do segundo grau, você precisa saber as raízes. Aí tem que lembrar. Ou você usa Bhaskara, ou quem conhece usa soma e produto, tá? Eu normalmente uso soma e produto, mas isso aí não interfere, não. O importante é saber as raízes, tá?
As raízes aqui, a soma dá menos 1 e o produto dá menos 6. Então é menos 3, x1. Uma raiz é menos 3 e a outra raiz é 2, tá? Se eu somar menos 3 com 2, dá menos 1. Se eu multiplicar, dá menos 6. Beleza. A partir das minhas raízes, eu uso essa fórmula aqui para reescrever a minha função do segundo grau. Aqui é a minha função do segundo grau. ax² mais bx mais c. Consigo reescrevê-la assim, ó. O a, que multiplica x menos uma raiz, vezes x menos outra raiz. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. Essa minha expressão aqui. Quem é meu a? É 1. Então não preciso escrever ele. Então fica x menos uma raiz, x. A minha primeira raiz é menos 3. Então troca o sinal. Fica mais 3. Vezes x menos a outra raiz, que é 2. Então fica x menos 2. Tá ok? Embaixo, continua a mesma coisa. X menos 2. Olha que maravilha. Sempre vai ter um corta-corta, né, em determinações, tá? Então fica x menos 2, x menos 2. Cortou em cima, cortou embaixo. X mais 3. Desculpa, galera. X mais 3. Depois que eu cortei, substituo o valor. Então fica... Isso aqui é igual a 2 mais 3, que é igual a 5. Beleza, galera? Viu que eu saí de um 0 sobre 0 e fui para 5. Só usando essa relação aqui. Então, as três coisas que você vai ter que saber mesmo... As três coisas não. Os três casos para divisões com x tendendo a constante é produto notável, conjugado, né? Galera, isso aqui é para vida. Tem raiz, é conjugado, tá? E reescrever funções do segundo grau. Beleza? Vamos ver exemplo? Que aí a gente fixa essa ideia. Galera, tem raiz. Vou usar o conjugado. Galera, calma. Primeira coisa que tem que fazer. Joga o valor lá dentro. Vê se dá 0 sobre 0 primeiro. Porque se não der, tu não precisa nem ter trabalho nenhum. Tá? Então vamos lá. Botando o 1 lá dentro, fica raiz de 2 menos raiz de 2, né? Porque dá 1 mais 1. Então raiz de 2 menos raiz de 2 dá 0. E aqui fica 1 menos 1 dá 0. Então 0 sobre 0 em determinação. E aí eu tenho que usar o conjugado mesmo. Não precisa desse papelzinho não. Vamos fazer aqui mesmo. Tem que usar o conjugado. O conjugado é eu pegar a mesma coisa ali, só que troco o sinal. Só que eu tenho que multiplicar tanto em cima, tanto embaixo, para eu não mudar minha expressão original, tá? Tem que tomar esse cuidado. E aí aqui em cima fica a menos b, a mais b. Querido amigo produto notável, tá bom? Então isso aqui é igual a ao quadrado, é só tirar as raízes. 2x menos b ao quadrado. Menos, tirando a raiz aqui, x mais 1. Tranquilo? E embaixo fica x menos 1 vezes raiz de 2x mais raiz de x mais 1. Acabou? Não, porque não teve nenhum corta-corta ainda. Vamos ver aqui, ó. 2x menos x. 2x menos x dá x. Menos, multiplico 1 aqui, fica x menos 1. E aqui embaixo fica x menos 1. Quem é malandro já viu o que vai morrer ali? Então fica raiz de 2x mais raiz de x mais 1. Tá bom? X menos 1 em cima e embaixo. Posso cortar. Tutu. E aí o que eu tenho no final é 1 sobre raiz de 2x mais raiz de x mais 1. Acabou? Não. Jogo o limite. 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 2. Isso aqui fica igual a 1 sobre 2 raiz de 2. Tranquilo, galera? Viu que não tem mistério. Raiz usa conjugado. Vambora? Galera, função do segundo grau. Aqui não vou fazer, todos esses exemplos aqui dão 0 sobre 0, mas é bom você testar primeiro, tá? Eu, para ganhar tempo, não vou testar mais se dá 0 sobre 0. Vou só falar para vocês. Confie em mim, tá? Outra coisa que eu vou trazer aqui é que essas funções de segundo grau têm as raízes. Já calculei, tá? Bhaskara, soma de produto, não importa. Eu calculei aqui, estou trazendo para vocês. A raiz dele, menos 3 sobre 2. A dica que eu dou é que uma das raízes sempre vai ser o x tendendo
o valor que o x está atendendo, tá? Eu estou dando uma acelerada que eu quero fazer aquele exercício que alguém pediu lá no grupo, tá? E ele é um pouquinho grande, tá? E vai tomar um pouquinho de tempo. As raízes é menos 3 sobre 2, que é o x1, e o x2 é igual a menos 1 sobre 3, tá? Isso aqui eu calculei, tá? São as raízes dessa função. E aqui embaixo, uma raiz é menos 3 sobre 2, de novo, ó, a dica que eu dou, a raiz é um dos x que está atendendo, x1 é isso. E embaixo, x2 é igual a 4, tá bom? E aí eu tenho que usar essa formulinha aqui, tá bom? Aqui o meu a é 6, então fica 6, que multiplica x menos o x1, então é mais 3 sobre 2, x menos o x2, então fica x mais 1 sobre 3, ok? Embaixo o meu a é 2, fica 2, multiplica x menos o x1, mais 3 sobre 2, x menos o x2, x menos 4, tá ok? Só usando essa expressão daqui. Agora vem um momento feliz, ó. X mais 3 sobre 2 morre, x mais 3 sobre 2 morre. O 2 posso cortar aqui, sobra um 3. E aí no final fico com 3x mais 1 sobre 3, dividido por x menos 4. Acabou? Não, tem que substituir o valor de x, tá? Então fica 3, é menos 3 sobre 2 a tendência aqui, então fica menos 3 sobre 2, mais 1/3 sobre menos 3 sobre 2, menos 4, tá? Não vou simplificar isso aí, é só você fazer MMC aqui em cima, aqui embaixo, depois o que está embaixo é uma fração, vai inverter e tudo mais, e vai dar um número, tá? Não vou fazer para a gente ganhar tempo, tá ok? Mas aí a gente já resolveu, deu um número, não deu 0 sobre 0, tá certo, tá ok? Então esse aqui a gente teve que usar a forma de reescrever a função de segundo grau, tá ok? Galera, agora sim, é isso que eu queria fazer com vocês. O exercício que pediram lá na lista. Esse exercício aqui vai ter que usar muita malandragem. É macete atrás de macete, tá? Mas não é muito complexo. Não é muito difícil, tá? Ele é um pouco grande, mas vocês vão ver que dá pra se salvar. Tranquilo? Então vamos lá. Galera, isso aqui dá 1, menos 2 dá menos 1. Menos 1 mais 1 dá 0. E aqui embaixo fica 1 menos 1 ao quadrado dá 0 ao quadrado. 0 sobre 0 em determinação. A dica que eu dou para vocês é o seguinte. Olha só o que você vai fazer. Quando você tem um número raiz cúbica de x ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que x elevado a 2 sobre 3. Tá bom? Raiz cúbica de x é igual a x. Aqui é 1, né? Então é 1 sobre 3. Beleza? É assim que você reescreve raízes. E você vai fazer isso. Então vamos lá. X, raiz cúbica de x ao quadrado é 2, x elevado a 2 sobre 3. Menos 2 vezes que multiplica x elevado a 1 sobre 3. Tá ok? Mais 1. Tranquilo. E aqui embaixo fica x menos 1 ao quadrado. Nem vou mexer aqui embaixo. Tá bom? O que eu vou fazer aqui? Aqui em cima tá feio pra caramba. Olha o que eu vou fazer. Vou chamar de u, em verde mesmo. O u é igual a x elevado a 1 sobre 3. Tá bom? Por que eu faço isso? Porque olha o que acontece aqui em cima. Esquece esse limite por enquanto. Eu vou ter que arrumar um jeito de manipular essa expressão. Olha o que acontece aqui em cima. Aqui aparece um u ao quadrado, tá? Se você pegar o u ao quadrado, só multiplicar 2 aqui em cima, fica x a 2/3, que é exatamente esse termo aqui, tá bom? Menos 2 vezes u, tá? Mais 1. X menos 1 ao quadrado. Galera, só estou mexendo em cima. Olha só que coisa engraçada. U ao quadrado menos 2 vezes u, mais 1. 1 não é a mesma coisa que 1 ao quadrado? Então, olha só. Quadrado do primeiro vezes 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui é a mesma coisa que u menos 1 ao quadrado. Se você resolver isso aqui, vai dar isso aqui, ó. Quadrado do primeiro
menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, fica 2u, menos 2u, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado de 1, que é 1. X menos 1 ao quadrado. Tá bom? Então, só para a gente botar numa forma só, isso aqui fica 1 menos 1, como tem quadrado em cima e quadrado embaixo, x menos 1 ao quadrado. Matheus, tá uma loucura isso aí. Chamei de U, não sei o que, tô botando um monte de coisa. Galera, pode ficar tranquilo que isso aqui vai resolver, tá? Eu só chamei de U para ficar limpo as expressões e vocês entenderem o que eu tô fazendo. Agora, eu vou voltar com esse U aqui, tá? Porque olha só. Aqui fica x 1/3, né? Porque é o 1, menos 1. X menos 1, tá bom? Ao quadrado. Galera, lembra que eu falei para vocês que o que ajuda a gente é quando a gente corta, né? Então, por exemplo, se eu tivesse alguma maneira de elevar isso aqui ao cubo, se eu pegasse x a 1/3, elevasse ao cubo, ia dar x a 3 sobre 3, 3 sobre 3, cortou, dá x. E aí ia ficar x menos 1, x menos 1. Tá bom? Então, seria muito interessante se eu tivesse isso aqui, ó, x a 1/3, né, ao cubo, menos 1 ao cubo. Não é? Porque isso aqui ao cubo ia dar x, 1 ao cubo dá 1. Então fica x menos 1, eu podia cortar. Tá bom? Então eu tenho que multiplicar por alguma coisa que me chegue num termo ao cubo menos a outra ao cubo. Galera, por isso que eu falei, vocês vão ter que lembrar do produto notável mais completinho aqui. A ao cubo menos b ao cubo, que é o que eu quero, é isso aqui, ó. Eu tenho a menos b. Se eu chamar o a, meu a é igual a x a 1/3, tá ok? Meu b é igual a 1, tá? O que está faltando? Ó? Eu tenho a menos b, que está aqui, ó. X a 1/3 menos 1 está aqui. Falta só esse segundo termo aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. X ao cubo, x a 1/3 menos 1, que multiplica, ok? O a é esse, meu b é outro. Então, eu vou ter que fazer x a ao quadrado, então fica x, esse termo aqui ao quadrado, fica 2/3, tá bom? Mais a vezes b, então x a 1/3, tranquilo? Mais x a 1/3, mais b ao quadrado, 1 ao quadrado, que é 1, tá bom? Embaixo, x menos 1, e para eu não mudar minha resposta, não mudar minha expressão, eu tenho que dividir por essa mesma coisa que eu acrescentei aqui nova. É igual a técnica do conjugado. Eu estou multiplicando e dividindo por um termo aqui, aqui tem um quadrado no final, que se eu podia cortar, se eu cortasse esse termo aqui com esse, ia voltar para a minha expressão. Por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho exatamente isso aqui, ó. A menos b vezes a ao quadrado mais b, mais ab, mais b ao quadrado. Isso aqui, por conta desse produto notável aqui, esse termo aqui é exatamente esse ao cubo da x menos 1, que é o outro ao cubo. A menos b ao cubo. Tá? Deixa eu subir um pouquinho isso aqui. A menos b ao cubo. Dividido por aquele monstro ali. X menos 1 vezes x 2/3 mais x a 1/3 mais 1. Tá ok? Ao quadrado. Agora, eu posso cortar em cima e embaixo, né? E aí eu boto meu limite, né? Era x tendendo a 1, aqui fica 1. 1 elevado a qualquer coisa vai dar sempre 1. Então 1 mais 1 mais 1. Então isso aqui fica 1 sobre 3 ao quadrado. 1 mais 1, né? Que dá 3. Isso aqui é 1 sobre 9. Tá ok, galera? Se pintou alguma dúvida nessa resolução, pode mandar mensagem lá no chat que eu vou estar explicando. Beleza? Eu sei que é um pouco longo, mas é porque o exercício era bem puxado, tá? Mas aí tá aí a solução. Tranquilo, galera? Sei que tranquilo não é, mas é só um macete atrás de macete, tá ok? Então vamos embora que a gente está com um tempo um pouco apertado.
Vamos logo para as outras indeterminações aqui. Ok? Galera, em limites, pode ser o caso que você faça o x tender ao infinito. Ok? Isso é bem comum. X tender ao infinito é você pegar a tua função, o que acontece com ela quando você tem um x tendendo a um valor muito grande. Tá bom? Então aí, o que é ok? Você pode substituir infinito direto lá na tua função. E aí, se der infinito, beleza, a resposta é infinito. Se der infinito mais infinito, beleza, a resposta é infinito também. Infinito dividido por 2, beleza, dá infinito também. 1 sobre infinito, calma aí, Matheus, o que é isso? Galera, eu estou pegando um número dividido por o maior número do universo. Lembra que eu falei que limite se importa com a tendência. Qual é a tendência de eu pegar um número e dividir por um número muito grande? Dá um número muito pequenininho, né? Então, no limite, 1 dividido por infinito vai tender a zero, tá? Isso aqui também é para a vida. Essas duas coisas aqui, ó, 1 dividido por zero tende ao infinito e 1 dividido por infinito tende a zero, beleza? Isso aqui é importantíssimo para o limite, não pode esquecer. Esse cara aqui vai salvar muita gente, tá? Então, vamos lá. As indeterminações são essas aqui, ó. São os maiores problemas nossos. O que acontece? Infinito menos infinito, infinito dividido por infinito, são indeterminações nossas aqui. Zero dividido por infinito também é coisa que a gente não consegue pensar. E infinito dividido por zero também é uma coisa que a gente não consegue pensar, tá? Ah, Matheus, infinito menos infinito dá zero. Não, porque você não sabe que número grandão é esse aqui. Podia ser 1 milhão, e esse aqui podia ser 1 milhão e 1. Ia dar menos 1, entendeu? Você nunca vai ter um número, o maior número do universo fixo, tá? A mesma razão para isso aqui. Isso aqui não pode cortar não, galera. Não faz isso, pelo amor de Deus. Não corta infinito com infinito, tá bom? É indeterminação. E eu vou ensinar como que a gente sai disso aí, tá bom? Aqui eu trouxe um exemplinho, tá? Só para vocês verem como que funciona na prática, como que eu posso botar o limite lá dentro. Galera, limite de x tendendo ao infinito desse negócio aqui. É só substituir infinito lá dentro. Fica infinito mais 2 mais raiz de infinito mais 5. Tá bom? Infinito mais 2 é infinito. Mais raiz de infinito mais 5 também é infinito. Beleza? Raiz de infinito é infinito, tá bom? Porque infinito vezes infinito vai dar infinito, então a raiz de infinito é infinito, mais infinito. Galera, infinito mais infinito é infinito. Beleza? Tá parecendo até uma carinha, ó. Então a resposta nossa é infinito. Beleza? Então, infinito mais infinito não tem problema nenhum. O problema é que o professor não vai botar coisas que não tem problema. Ele vai botar as queridas e temidas indeterminações. Mas, galera, eu vou ensinar para vocês muito macetado. Limite tendendo a infinito, x tendendo a infinito, é muito macetado, tá bom? Tá aqui as indeterminações, tá? Se eu botar infinito aqui, vamos lá. Só pensando aqui, botar um infinito. Infinito menos infinito já deu problema. E aqui embaixo deu infinito mais infinito. Então dá infinito menos infinito dividido por infinito. Chabu total. Raiz de infinito menos infinito. Então aqui dá infinito menos infinito. Problema. Infinito dividido por infinito. Problema, tá? Então as indeterminações de infinitos parecem em dois casos. Na prática aparecem em dois casos. Frações de polinômios, subtrações de polinômios e frações de polinômios sempre, tá? Só que quero chamar a atenção para vocês quando tiver frações de polinômios. Por quê? Presta atenção no grau dos polinômios. O grau é o valor que o x está é o maior valor que o x está elevado, tá? Aqui, ó, o maior valor que o x está elevado é 6, na parte de cima. Embaixo é a mesma coisa. Ou seja, o grau de cima é igual ao grau de baixo. Quando o grau de cima for igual ao grau de baixo, eu estou dando spoiler para vocês mesmo, que o teu resultado vai ser isso aqui, ó. É o que multiplica o x de maior grau em cima e o que multiplica o x de maior grau embaixo, tá? Eu vou ensinar como faz, mas isso aqui já é uma dica para você ver como que é macetado. Esse aqui, o grau de cima é 4, o grau de baixo é 5, tá? Ou seja, o grau de baixo é maior do que o grau de cima. Quando o grau de baixo é maior do que o grau de cima, a resposta é
zero, tá? E quando o grau de cima é maior do que o grau de baixo, a resposta vai ser infinito, tá? Vamos resolver aqui, que aí vocês vão entender. Começando por esse caso aqui. Frações de polinômio, a dica é sempre, qualquer fração de polinômio com x tendendo a infinito, bota o maior grau em evidência. Tanto em cima e tanto embaixo. Vamos fazer isso? X à sexta em evidência aqui. Para dar 2x à sexta, falta 2. Para dar 7x, falta o 7, mas eu tenho que dividir por x à quinta. Porque quando eu pegar x à sexta e multiplicar por isso aqui, o x à quinta vai cortar com o x à sexta e aí vai dar x, tá? Mas, para dar 3, falta o 3, só que dividido por x à sexta. Porque quando eu pegar x à sexta e multiplicar aqui, vai cortar x à sexta com x à sexta e vai voltar o meu 3. Bota em evidência embaixo também o maior grau. O maior grau é 6, então fica x à sexta, que multiplica. Para dar 4, vem 4, tá ok? Só um minutinho aqui. Para dar 4, falta o 4. Para dar x, falta 1 sobre x à quinta. E para dar 5, falta 5 sobre x à sexta. Mateus, a minha expressão era feia. Você conseguiu transformar isso numa coisa horrorosa, tá? Mas, galera, isso aqui vai ajudar muito. Porque, olha só, primeira coisa, cortou. Cortar é sempre felicidade. E depois, essas frações aqui são a maior maravilha do universo. É a melhor coisa que tem. Por quê? Porque você vai usar isso aqui, ó. 1 dividido por infinito vai tender a zero, tá bom? Quando você botar o limite aqui, aqui vai dar 7 sobre infinito, 0. 3 sobre infinito, 0. 1 sobre infinito, 0. 5 sobre infinito, 0. Beleza? Deu tudo zero. A única coisa que sobrou foi quem? 2 em cima, 4 embaixo. Beleza? Posso cortar 2 com 4, isso aqui dá meio. Tá? Só para vocês lembrarem, eu falei para vocês que ia dar o quê? 2 sobre 4. Não é o que deu aqui embaixo? Tá ok? Então, grau igual, o resultado vai ser o número que multiplica o maior grau em cima e o número que multiplica o maior grau embaixo. Grau igual. Tá bom? Raízes. Vamos ver os das raízes. Tem raiz, tem que usar o conjugado. Beleza, galera? Isso aí para sempre. Eu falei para vocês. Tem raiz, tem que usar o conjugado. Então vamos lá. O que eu tenho é raiz de x mais 2 menos raiz de x mais 5. Tá? Isso aqui deu infinito menos infinito, que é indeterminação. Então multiplica por raiz de x mais 2 mais, troca o sinal, por isso que é o conjugado, x mais 5. Tranquilo? Divide também pela mesma coisa. X mais 2 mais raiz de x mais 5. Beleza? Em cima, a menos b vezes a mais b. Então, a ao quadrado, que é x mais 2, menos b ao quadrado, que é x mais 5, dividido pelo o termo daqui de baixo, que é a raiz de x mais 2 mais raiz de x mais 5. Beleza? Olha só o que aconteceu. X morre com x, fico com 2 menos 5. 2 menos 5 dá menos 3. E aqui embaixo fica essas raízes aí. X mais 2 mais raiz de x mais 5. Tá ok, galera? Essas raízes aí, quando eu botar o limite de x tendendo a infinito, vai dar infinito mais infinito. Isso aqui dá menos 3 sobre infinito. Qualquer número dividido por infinito dá zero. Beleza, galera? Então, raízes, bota o conjugado que vai dar certo. Tá bom? Galera, se alguma parte não ficou legal do vídeo, você pode falar lá no chat, que eu mando uma explicação melhor, tá bom? Pode ficar despreocupado quanto a isso. Deixa eu só botar um negocinho aqui embaixo, rapidinho. Vamos
Vamos lá, galera. O último exemplo nosso é essa fração aí de polinômios também. O que a gente tem que fazer? Botar o x de maior grau em evidência. Tá bom? Vamos lá. X de maior grau ali em cima é o 4. É o x à quarta. Então fica x à quarta que multiplica. Para dar 7x à quarta, falta 7. Tá ok? Para dar 1, falta 1 sobre x à quarta. Tá ok? Dividido por... Tá vendo que o x está tendendo a menos infinito, tá? Mas não tem problema. Um número dividido por mais ou menos infinito continua dando zero, tá? Então, o grau aqui de baixo maior é a x à quinta, tá? E aí, vamos lá. Para dar x à quinta, falta 1. Para dar 6x, falta 6 sobre x à quarta. Para dar 1, falta 1 sobre x à quinta. Tá ok? Vamos lá para o momento de felicidade. X à quarta morreu. X à quinta morreu também. E aí agora, botando esse limite aqui, 1 sobre infinito, 0. 6 sobre menos infinito, 0. 1 sobre infinito, 0. Tá bom? E aí, no final das contas, 0, 0, 0, só sobrou 7 sobre... Tem um x aqui fora, x. Quando eu botar um infinito ali, isso aqui dá 0. Tranquilo, galera? Fração, é só botar o valor, o maior valor em evidência, né? Raízes, conjugado, e fração bota maior em evidência, tá? Viu que o grau de cima é menor do que o grau de baixo, deu 0, tá bom? Se o grau for invertido, vai dar infinito. Tranquilo? Vamos fazer um exemplinho aqui, que a gente fixa essa ideia. Bom, se eu botar um infinito aqui, dá infinito, tudo aqui, infinito, menos infinito, é indeterminação. Que eu não sei o que é, tá ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Conjugado neles. X mais 9 menos raiz de x, que multiplica em cima e embaixo por raiz de x mais 9, mais raiz de x. Raiz de x mais 9, mais raiz de x. Tá ok? Agora, a menos b vezes a mais b, isso aqui dá a ao quadrado, que é x mais 9, menos b ao quadrado, que é x. Tá ok? Embaixo fica a mesma coisa. Raiz de x mais 9 mais raiz de x. Ok? X morre com x. Isso aqui fica 9 sobre raiz de x mais 9 mais raiz de x. Botando o infinito ali, esse termo aqui vai infinito, esse termo vai infinito, infinito mais infinito dá infinito. Fica 9 sobre infinito, que tende a 0. Beleza, galera? Então, limite de x tendendo a infinito não tem mistério. Vai ser todas as táticas que eu falei aqui com vocês, tá? Então, vamos seguir o nosso aulão. A gente não está com muito tempo restante. Eu quero falar sobre as continuidades. Beleza, galera? Então, continuidade é uma questão interessante, assim. É uma questão interessante. Não é interessante, não, mas continuidade é uma coisa que cai bastante, né? Se você olhar para uma função, você já sabe dizer se ela é contínua ou não, tá? A dica é, se o cara, para desenhar aquela função, ele não tirou o lápis, a caneta do papel, por exemplo, não tirei a caneta em nenhum momento para desenhar esse trecho aqui, é uma função contínua, tá? E às vezes ele vai perguntar se a função é contínua num ponto, por exemplo, nesse ponto 2 aqui. Para desenhar essa região aqui do 2, ele não tirou do papel a caneta em nenhum momento, então ela é contínua, tá ok? Como é uma função não contínua? Se fosse assim, ó, desenhei, aí fiz uma bolinha branca aqui, continuei aqui em cima. Essa é uma função descontínua, tá? Não contínua, não sei como é, tanto faz um nome ou outro, beleza? E aí, o que acontece com essas funções? Visualmente, a gente já sabe como identifica, é um desenho sem tirar a caneta do papel, mas, na prática, para provar isso, a gente precisa de 3 condiçõezinhas, tá? E isso aqui, provar se uma função é contínua ou não, cai bastante. Vamos ver aqui? Quais são as 3 coisinhas que a gente precisa ter?
Eu vou falar, vai parecer bem abstrato, mas na prática vai ser mais tranquilo. Tá? A função é contínua num ponto se existe a função, tá? Então, a função de A é um número, por exemplo, 5. Existe o limite. Se eu fizer o limite de x tendendo a esse valor A da função, vai dar um número, ou seja, esses limites laterais são iguais. E aí, esse limite aqui tem que dar um valor que é igual ao valor da função. Por exemplo, deu 5, e aí a função naquele ponto é 5. Tá bom? Vamos ver um exemplo, que aí fica bem mais tranquilo a gente entender. A função é contínua em x igual a menos 2? Está te perguntando isso. Né? Como que é essa função? Se eu olhar aqui aquela retinha x, no ponto menos 2, ela é 1. Ele que falou aqui, ó, se x é igual a 2, a minha função é 1. Tá? Para qualquer valor diferente de menos 2, aqui em vermelho, tá? Vou deixar aberto aqui, eu não estou entrando no 2, a minha função é x² menos 4. Opa, estou dando spoiler aqui. Sobre x mais 2. Tranquilo? Essa é a ideia por trás dessa função aqui em colchete, em chaves. E aí o que eu tenho que fazer? Tem que fazer aquelas 3 coisinhas lá. Primeira pergunta, existe o f de menos 2? Existe, galera. Vamos ver. Se o x é igual a menos 2, a função é igual a 1. Então, existe aqui. F de menos 2 é igual a 1, segundo o enunciado mesmo. Ou seja, ok, está existindo. Vou ter que ir para outra condição. Existe o limite de x tendendo a menos 2? E aí você tem que fazer os limites laterais. Limite de x tendendo a menos 2 por valores maiores do que menos 2, né? E o limite de x tendendo a menos 2 por valores menores do que menos 2, né? A função, para valores maiores do que 2, por conta do enunciado, ela é isso aqui. x² menos 4 sobre x mais 2, tá bom? Se eu botar o limite lá dentro, vai dar 0 sobre 0, tá? Vai dar 0 aqui embaixo e 0 aqui em cima. Mas aí eu uso o produto notável, que aqui é x² menos 2 ao quadrado. Isso é igual a x mais 2 vezes x menos 2, tá bom? E embaixo continua com x mais 2. Vai ter um momento de felicidade que a gente corta aqui, cortou em cima, cortou embaixo. Ficou só x menos 2, joga o valor lá dentro. Isso aqui fica igual a menos 2 menos 2, que isso é igual a 4. Então, meu primeiro limite deu 4. Vamos ver o segundo? Dá x, limite de x tendendo a menos 2 por valores menores do que menos 2. A minha função para valores de x menores do que menos 2, ela é, olhando por aqui, é esse negócio aqui de novo. x² menos 4 sobre x mais 2. De novo, dá 0 sobre 0. Eu posso abrir em produto notável, dá x mais 2 vezes x menos 2 sobre x mais 2. Corta esse termo aqui, x menos 2, no final das contas, dá, aqui é menos, tá? É menos 4 de novo. Então, deu menos 4 por um lado, menos 4 pelo outro. Então, esse limite existe e é menos 4. Olha só, a última condição é, o limite é igual à minha função? Aqui deu menos 4 e aqui deu 1. É diferente. Então, esses termos aqui são diferentes. Por isso, limite não existe. Tá ok, galera? Então, continuidade são essas 3 coisas que você vai ter que fazer. É só isso. Pode ser que caia um gráfico desenhado e é só você ver. O cara para desenhar esse ponto, no ponto x de menos 2, ele não tirou o lápis do papel. Eu trouxe até o gráfico aqui para vocês verem. Ó. Para eu desenhar essa função, o que eu fiz? Eu peguei a função, né, anterior, e aí abri aquela produto notável aqui em cima. Aí teve aquele momento que a gente cortou, tá ok? Teve aquele momento que a gente cortou em cima e embaixo. Ou seja, essa função
está mascarada para ser x menos 2. É uma reta. Tá? Se é uma reta, eu consigo desenhar tranquilaço. Só que o cara definiu ela dessa maneira aqui, ó. Ele vem a reta normal, só que no ponto menos 2 ele tira e pinta aqui em cima, que ele bota igual a 1. Por isso que ela não é contínua só olhando. O cara, no ponto x é menos 2, ele veio, tirou o lápis do papel, pintou aqui em cima, continuou o desenho. Beleza? Só olhando, a gente já vê que não é contínua. Tranquilo? Galera, a última coisa que falta para eu falar dos limites são as assíntotas. Apesar do nome esquisito, não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? As assíntotas são retas fixas da tua função, que a função ela se aproxima, mas não encosta nunca, tá ok? Como são retas, eu posso ter dois tipos, verticais ou horizontais, tá bom? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui visuais para você ver se tem uma assíntota ou não. Nas verticais, olha o que vai acontecer. Eu tenho um valor x igual a 1, em que a minha função se aproxima dela, mas nunca encosta. Ou seja, x igual a 1 é uma assíntota minha. E agora horizontais. É uma reta também, né? Só que a reta agora é horizontal. É o valor 2, que a minha função se aproxima de 2, mas nunca se encosta. Só se encosta quando o x está lá no infinito. E aqui só se encosta quando a função está lá no infinito. Ou seja, nunca. Tá? Então, essa aqui é visual, né? Você consegue identificar as assíntotas assim. Mas na matemática, na conta mesmo, é isso que acontece. O meu x tende a um número, a minha função tende a um infinito. E a vertical. Na horizontal a minha função tende a um número quando o meu x tende a um infinito. Beleza? Vamos ver na prática como que isso funciona, que já vai ajudar bastante. Tá, trouxe um exemplo aqui que ele pede para calcular as assíntotas. Encontre a assíntota dessa função aqui. Aí você pode falar assim, pô, Matheus, falou que tem duas, o que eu posso fazer? A horizontal, que é essa daqui, ela a função tende a um número quando x tende a infinito, ou uma assíntota vertical, que é essa daqui, é a função tendendo a infinito para o x tendendo a um número. Galera, dica máxima para vocês. A assíntota vertical, o que acontece é que você tem uma fração e esse termo de baixo aqui vai dar zero, porque 1 sobre 0 tende ao infinito, não é? Isso aí vocês lembram do início do vídeo. Tem algum valor de x que isso aqui dá zero? X ao quadrado mais 2 é igual a zero? Olha só, passo 2 para lá, fica x ao quadrado é igual a menos 2. Galera, não tem nenhum número ao quadrado que vai dar negativo, tá? Pelo menos nos números reais. Não tem. Ou seja, não existe o quê? Assíntota vertical. Não existe assíntota vertical, porque não tem nenhum valor que isso aqui dá zero e a tua função nunca chega para o infinito. Beleza? Então a assíntota vertical, vou até jogar ela para lá. Não existe. O que eu tenho só é a assíntota horizontal. Tá bom? E a assíntota horizontal é a mais tranquila de fazer, porque é só você fazer o limite com x tendendo ao infinito. Tá bom? Então vamos lá, limite x tendendo a infinito, 1 sobre x ao quadrado mais 2, mais 1, né? Aí bota o infinito aqui. Aqui dá 1 sobre infinito, né? Isso aqui é 1 sobre infinito mais 1. Esse termo aqui dá 0, tá ok? E aí fica 1. A minha assíntota, então, assíntota x igual, y igual a 1, tá? Ou seja, a minha função, se eu fosse desenhar aqui, deixa eu subir o papel, se eu fosse desenhar, não sei como que é essa função, mas é bem provável que ela seja algo assim, né? E aí aqui no 1 tem uma retinha que ela nunca vai se encostar, tá bom?
essa daqui é a minha assíntota vertical, horizontal, beleza? Matheus, podia ser x tendendo a menos infinito? Podia. Só que aqui está o quadrado, então mais ou menos infinito vai dar no mesmo. Vai continuar dando 1 sobre infinito, que continua dando 0. Beleza, galera? Então a assíntota é só isso que você tem que fazer. Se pedir a assíntota vertical ou horizontal, faz o limite tendendo a infinito. E aí a resposta é essa. Se pedir a vertical, o que vai acontecer? O x vai tender um número na fração aqui, ó. Esse x que tu vai tender um número aqui vai zerar o termo de baixo e a tua função vai explodir, vai para o infinito. E aí você tem uma assíntota vertical. Beleza, galera? Galera, eu sei que essa última parte não ficou bem corrida por causa do tempo, tá? Só para a gente ver aqui, eu consegui falar dos tópicos principais, que é como sair das indeterminações. Falei sobre a continuidade e acabei de falar sobre as assíntotas, tá? Essas duas últimas partes aqui ficou um pouco corrido por causa do tempo, eu sei, tá? Mas, se não pegou alguma parte assim, não tem problema, manda mensagem lá no WhatsApp que eu vou responder, tá? Eu sei que é porque era muita matéria junta para pouco tempo, eu no final acabei tendo que dar uma corridinha, tá? Então pode mandar mensagem lá que eu vou responder tranquilo, tá? Mas o Responde Aí, para vocês aí, tá de graça. Então, galera, vai lá, dá uma conferida no Responde Aí, alguma parte que você não pegou, dá uma conferida lá, vê um exercício resolvido, tá de graça, não custa nada você abrir o Responde Aí. Vai no app, vai no site, que isso aqui vai te ajudar bastante, tá, galera? Então, galera, eu quero agradecer de coração quem ficou até aqui agora, tá? Eu fiz esse aulão aqui com muito carinho, eu espero que ajude muita gente aí para garantir esse notão aí. Eu tô na torcida por vocês aí para mandarem super bem nessa prova, tá? E continuo lá no chat para qualquer coisa, tá? Então, galera, muito obrigado aí. Se vocês gostaram desse aulão, faz barulho aqui no chat, tá? Pra gente estar sabendo como que tá sendo. Então, valeu, galera!